Impertec Borracha Líquida. Alta tecnologia em impermeabilização. Construção Dinâmica na TV. O seu programa da construção civil, Construção Dinâmica na TV. E agora nós estamos em Pinhais, na igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. Por que nós estamos aqui? O assunto principal de hoje será sobre impermeabilização. Bom dia, Elson. Bom dia, Reinald. O que foi feito nessa igreja aqui? Bom, Reinald, aqui a HM Huber realizou mais um trabalho, né? Nós fizemos aqui a impermeabilização de todas as lajes de superfície. Fizemos também o revestimento de todo o telhado, um revestimento termoacústico. Para dar o principal foco aqui desse revestimento foi dar o acústico para a igreja. E aí fizemos um acerto com o pessoal aqui da comissão e nós fizemos também a parte de revestimento de tinta refletiva para reduzir calor. E automaticamente foi dado um revestimento termoacústico aqui para a catedral. Temos então a impermeabilização nas lajes de superfície, como vocês podem visualizar, né? Fizemos o revestimento do telhado termoacústico, aplicando a borracha líquida na parte acústica e a tinta refletiva para a parte de redução de calor. Além de nós mostrarmos esse serviço que foi feito nessa igreja, também no programa de hoje você conhecerá um produto revolucionário, que é a borracha líquida em spray. Então o programa de hoje... Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Michele, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Nós estamos aqui com outro Elcio da HM Huber, só que é o Elcio Atanásio. E ele vai falar da parte técnica do que foi realizado aqui de serviço na igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. Então vocês estão vendo aqui o piso verde, esse piso aqui praticamente ficou meio rústico, não foi regularizado, né? E vocês aplicaram um impermeabilizante HM Huber na cor verde, né? O que foi feito aqui, como produto nosso, ele aceita o tráfego em cima, então nós aplicamos a borracha líquida aqui, o Impertec Gold, na cor escolhida pela igreja e para ficar exposto. Então aqui vai ter tráfego de pessoas, aqui vai ser uma pracinha, inclusive, como tem as floreiras aqui do lado, onde vão ser feitos o jardim em cima, e aqui para tráfego de pessoas, porque o produto tem resistência ao tráfego e também tem resistência contra as intempéries, os raios ultravioletas, tem tudo isso, toda essa proteção para não descolorir e não desplacar mais tarde. Então esse que foi feito o trabalho aqui. Aqui embaixo onde nós estamos é todo o salão de festa, a garagem da igreja, é tudo aqui e eles tinham problema de infiltração. Então nós resolvemos esse problema da infiltração lá para baixo e feito aqui na cor verde, como eles escolheram a cor específica para a laje deles. Então não é necessário colocar uma cerâmica em cima ou um outro piso? Não, ele dispensa esse contrapiso ou cerâmica, ele pode ficar exposto. E se a pessoa optar também, quiser colocar cerâmica, a vantagem do produto é que você não precisa fazer mais um contrapiso. Ele aceita o revestimento direto sobre ele tem aderência da argamassa, uma argamassa C3, um assentamento de piso, pode assentar direto. Então ele dispensa mais um contrapiso, mais um peso na laje, né? Tem essa vantagem ou ficar exposto como eles optaram aqui na igreja. Nós estivemos com o outro Elcio lá no Albre São José dos Pinhais, e lá foi aplicado o Impertec borracha líquida, o Gold, né, o branco, e em cima o proprietário optou em colocar cerâmica. Ficou um serviço fantástico, ficou térmico, acústico e principalmente isola completamente a água. Um problema que a igreja tinha, que eles nos procuraram, era principalmente o acústico, porque quando chovia você não conseguia ouvir nada lá dentro. O que eles precisavam fazer? Ou remover todo o telhado e colocar uma outra opção. Aí eles optaram pelo quê? Aplicar a borracha líquida, o Impertec à base de água, e em cima do Impertec foi aplicado a tinta refletiva. Então resolveu o problema do acústico e também o problema do calor. Então fica térmico, acústico, e aqui foi aplicado a tinta branca, com aquela campanha mundial que está pinta o seu telhado de branco. Vai refletir o calor e vai ajudar o planeta também a resfriar, né? Foi feito, pesquisa, estudo feito, né, pelos americanos principalmente. Para cada 100 metros quadrados de tinta refletiva que você pinta o telhado, você diminui 10 toneladas de CO2 na atmosfera por ano. Então, se você pegar aqui em cima da igreja, que são 2.600 metros, mais ou menos, 2.700, então você imagine esse apelo ecológico que tem o produto, além do conforto térmico, é claro, né? Que você vai reduzir o teu consumo com ar-condicionado, refrigeração mecânica, e mesmo esses equipamentos, no verão mesmo, eles não são eficazes. Eles têm uma certa eficiência, mas o calor está sendo gerado, então você precisa ficar mais tempo ligado. Daí você fala assim, mas na minha casa não tem ar-condicionado, mas a tua geladeira se mantém mais tempo ligada para manter refrigerada no calor. Então você tem todo reduz o consumo de energia elétrica, consegue proporcionar um conforto, tanto para a residência quanto para a indústria, né? Nesse caso aqui, a igreja, hoje nós fizemos esse telhado aqui, o principal deles era o acústico, foi resolvido. Além do que, como o produto ele tem um anticorrosivo, ele dá uma proteção para o telhado, uma durabilidade muito maior
maior de um telhado metálico. Se você pensa o transtorno, você tiver que remover um telhado desse para trocar mais tarde. Então você prolonga a vida útil do teu telhado, protege contra a corrosão e também o acústico dentro lá, que eles já notaram que quando chovia não se conversava lá dentro. Um telhado desse tamanho metálico, você imagine. Então foi feito esse trabalho aqui, já testaram e a diferença foi grande mesmo. No mínimo, a temperatura interna, no caso de dias de sol como hoje, diminuiu no mínimo 8 graus a temperatura. Então assim também economizando em ar-condicionado, ventilador e etc. Aqui foi um piso rústico. Agora o pessoal pergunta, pô, Reinaldo, a aplicação deve ser complicada, vai precisar muita gente. Em quantos dias vocês fizeram e qual que é o processo de aplicação? Conta o passo a passo. Qual que é a primeira coisa quando eu encontro um piso rústico como esse? O que tem que fazer? Olha, na verdade você pode optar por uma regularização, porque é aquela história, quanto mais liso, eu gasto menos material, isso é óbvio. Quanto à aplicação, aqui nós vamos dizer que toda a obra da igreja, se fosse contar em dias corridos, eu acredito que deu uma faixa de uns 25 dias. Porque, claro, tem os dias de chuva, tem os dias de muito vento, direto mesmo aqui em 3 pessoas, toda essa obra da igreja, essa laje, a laje lá da outra lateral, todo o telhado, porque foi lavado o telhado primeiro, foi calafetado parafuso por parafuso, como tem nas imagens, aí depois da calafetação do parafuso foi aplicada a borracha preta, 3 demãos e a tinta refletiva. Então o trabalho foi grande. Eu trabalhava com 2 pessoas lá em cima e um auxiliar aqui embaixo que precisa para estar auxiliando, né? A laje aqui, nós utilizamos o sistema airless. É uma bomba, mas não é uma bomba comum que você encontra em qualquer lugar. Você pode aplicar tanto no rolo, no pincel, na brocha. Especificamente o Impertec Gold, a gente recomenda um produto que tenha resistência a solvente, porque o produto é a base de solvente. Então um rolo para pintura epóxi, por exemplo. Mas com um rolo de lã, a pessoa mesmo pode aplicar. Não é um serviço técnico, tão técnico assim, que precisa de uma mão de obra especializada, né? Claro, todos os cuidados tem que ter. Você tem que limpar o substrato, cuidar com os caimentos, regularização e aplica o produto, não tem segredo. Só tem que ter cuidado com os cantos e também com os bueiros, né? Exatamente. Se for canto cego, que não é o caso aqui, a gente estrutura com a tela. O porquê da estruturação? É somente para que enquanto o produto estiver líquido, ele não entrar naquela fissura, porque a hora que ele secar, vulcanizar lá dentro, a parede trabalha de um sistema e a laje no outro. Então imagine quantos 1000 quilos de pressão. Então o que tiver ali, ele arrebenta. A estrutura somente para que não entre enquanto líquido, mas nesse caso foi arredondado os cantos. O mesmo tem na junta de dilatação aqui, também, daí a gente estrutura com uma tela elástica, porque não tem sentido eu colocar uma borracha com um tecido que não tem elasticidade, né? Então a gente estrutura nas juntas de dilatação com o elastano, que a gente chama, tecido elástico, colocado ali e a tela em cima, que é ali que vai ter o maior trabalho da borracha, né? Por isso que é feito esse trabalho nos cantos, quando é canto cego, com uma telinha, pode ser uma tela de poliéster, é a mesma quase tela que a pessoa usa em drywall, só que é mais fininha um pouco. Nas juntas de dilatação, o elastano. Aí estruturado com o elastano. Há muito tempo nós temos a parceria com a HM Huber e sempre nós falamos do Impertec borracha líquida, que é feita à base d'água. Então agora o Elcio vai falar detalhadamente sobre o Impertec à base de água e também o Impertec Gold à base de solvente. O Impertec à base de água, que é o produto primeiro que nós desenvolvemos na empresa, desenvolvido com nanotecnologia. Nós temos um problema em Curitiba, em nossa região, que é muito úmida. O produto à base d'água é bom também, só que eu não posso ter uma iminência de chuva durante a aplicação em 24 horas, que é um fator que você não conta em Curitiba. Esse à base de água a gente recomenda mais para áreas internas, por exemplo, um banheiro que você sabe que não vai chover até que ele vulcanize, né? Uma coisa também, tem que respeitar o tempo de cura. Entre demãos ou à base de água, a gente recomenda 3 a 4 horas, dependendo da umidade do ar. Depois que você aplicou a última demão, vai esperar 72 horas para que ele vulcanize. A vulcanização, o quê? Ele está expulsando o surfactante dele, jogando para cima da borracha, aí as moléculas se juntam e formam a borracha. Aguarda 72 horas para que vulcanize a borracha. Porque antes desse período, se você pegar e arrancar e puxar, você vai ter a impressão que está podre o material. Mas não, é que ele não vulcanizou, não virou a borracha ainda, né? Então, devido a esse fator aqui de umidade, e a gente sabe que em obras, principalmente, em construtoras, é dinâmica o funcionamento dela. Precisa o quê? Ele não pode permeabilizar a área, ninguém pise aqui e tal. Então, o que aconteceu? Nós desenvolvemos o Impertec Gold, que é um produto que é resistente ao tráfego, que é esse aqui que nós já falamos, que nós estamos pisando aqui em cima, também desenvolvido com nanotecnologia, e a vantagem é o seguinte, eu estou aplicando na laje lá, e dali 2 horas choveu. Não tem problema, o produto não vai perder, secou, você continua aplicando. Então, para essa vantagem. E depois você fez lá, você pode continuar trafegando em cima, se você vai assentar revestimento ou não em cima, uma opção tua. O revestimento pode ser assentado direto. Então, foi para isso que foi criado o Impertec Gold. Disso que eu estou te falando, eu tenho o laudo, mandado fazer o laudo em laboratório. Ele resistiu 70 mil quilos de pressão de água em cima, tanto no positivo quanto no negativo. O laboratório, quando chegou nessa medida, eles pararam, porque eles falaram, não precisa fazer mais que isso, porque ninguém exige mais que isso.
milímetros. A norma exige 0,25. O nosso produto ficou em 0,70 porque eles acharam que não precisaria continuar esse teste, que 0,70 é o suficiente. Então é um produto excepcional. A resistência dele, nós sabíamos a resistência, agora temos o laudo, estamos respaldados com o laudo. Então tá aí a diferença por que o Impertec Gold e por que o Impertec borracha líquida à base de água. Inclusive tem uma amostra que o Elcio mostrou numa feira, você aplica o Impertec num copinho d'água, em cima da água, ele cura, ele seca, né? Sim, ele cura em cima da água. Você vê lá na empresa, eu tenho uma caixa de MDF, eu apliquei por fora dele e enchi de água. O MDF era 3 milímetros, está quase com 9, porque ele vai inchando. E o produto está por fora resistindo. Então, na pressão negativa, ele também tem uma excelente adesão, mesmo em pressão negativa, né? Que ele aguenta 70 mil quilos de pressão. Só que as pessoas, então eu vou passar só por dentro da minha cisterna, porque a recomendação, a norma de impermeabilização diz por dentro e por fora. Piscina, cisterna. Só que é o seguinte, você não tem como calcular quantos mil quilos de pressão negativa você tem. Então a gente diz assim, não abandone o sistema que diz a norma. Impermeabiliza por dentro e por fora, né? Que pede para cisterna, caixa d'água, piscina, né? Então pensou em impermeabilização, primeiro nome que você tem que pôr na lista, porque é um dos melhores produtos que eu já vi até hoje, chama-se Impertec borracha líquida. E também o Impertec Gold, e não esquecendo também do Impertec para telhado branco. Qual que é o nome? Refletec, a tinta refletiva. Impertec borracha líquida, um revolucionário produto a serviço da construção civil. Impermeabiliza, veda, calafeta, desenvolvido com nanotecnologia, com excelente elasticidade e flexibilidade e ecologicamente correto. Combate a umidade e a corrosão. Impertec borracha líquida, alta tecnologia em impermeabilização. Com a ferramenta certa, você faz tudo. Agora nós iremos conversar com o Padre Arlindo, que teve o bom senso de escolher uma empresa que nem a HM Huber. Vamos entrevistar para perguntar para ele por que ele optou pelos produtos da HM Huber. E como vocês estão vendo aqui, ó, ficou bonito e a igreja aí deu outro aspecto, né? Ah, com certeza. Quando construíram, optaram pelo telhado amarelo. Aí agora nós indicamos, falamos, ó, se pintar de branco, vocês vão resolver o problema do calor e também vocês vão resolver todos os problemas do termo acústico que nós fizemos aqui. Eles optaram então por mudar para branco, justamente por esse apelo ecológico. Agora nós estamos aqui na sala do Padre Arlindo, por sinal, um padre muito jovem, carismático, simpático e mais ainda, é pescador. Oi, bom dia, bem-vindo, Obrigado. Que ótimo, bem-vindo. Então, ó, nós estamos aí sendo abençoados de gravar essa igreja junto com o Padre Arlindo. Padre Arlindo, o que levou a igreja, a paróquia, a optar pelos serviços da HM Huber? Então, na verdade, eu tinha uma problemática de comunicação nessa paróquia. Quando chovia, ninguém ouvia nada dentro da igreja, dado o barulho que a chuva produzia nas telhas de zinco. Diante disso, procurei a nossa arquiteta, Rosa Daledone, que é uma arquiteta assim, muito querida daqui de Curitiba, e ela me sugeriu uma engenheira, e a engenheira esteve aqui conosco e fez um orçamento com outro tipo de telhas, e os valores eram assim absurdos, e a igreja não tinha esse recurso. Por isso fiquei à procura de gente que resolvesse o problema por um custo que cabia no meu bolso, por assim dizer. E descobri na paróquia, benzendo empresas, que havia gente que tinha feito esse trabalho com a HM Huber, uma empresa que aplicava borracha sobre as telhas de zinco, diminuindo o ruído e ao mesmo tempo impermeabilizando o telhado da igreja. E diante do produto e da possível solução, nós decidimos de realmente resolver o problema aplicando borracha em cima desse telhado. Aplicamos 4, 5 camadas de borracha e 3 de pintura branca. O problema é nosso. Construção dinâmica. Oferecimento. O aquecimento global. Então nós quisemos também contribuir com essa necessidade do nosso planeta, pintando o teto de branco. E assim decidimos e assim executamos a obra, concluímos nesses dias a obra e nós tivemos a experiência de uma chuva bem forte. Sexta-feira passada, com um vendaval, um temporal imenso, e estávamos dentro da igreja
e ouvia-se bem o barulho como se fosse uma casa construída quando cai um temporal, mas não é mais aquele barulho que impede a comunicação durante as celebrações. Por isso estamos satisfeitos. Amenizou bastante o... Amenizou muito, em torno de 70%, 80% do barulho foi embora. E tanto é que eles gostaram do produto, do atendimento da HM Huber, era só para ter feito o telhado. No fim, eles acabaram impermeabilizando aí com o Impermeate Gold todo o piso externo, né? Fizemos também todo o piso externo, porque tínhamos problema de infiltração na parte baixa do estacionamento. Nós temos um estacionamento enorme embaixo dessa igreja. Decidimos, juntamente com a HM Huber, impermeabilizar todas as lajes. E assim foi feito e está muito bem feito. E nós, então, estamos contentes com isso, prestando esse serviço à comunidade, atendendo os nossos clientes ou os nossos paroquianos de forma respeitosa, de forma carinhosa, que é uma das opções da nossa querida Igreja Católica, acolher bem as pessoas. E aqui nessa igreja queremos então acolhê-los dessa forma, e essa obra significa então essa acolhida respeitosa, boa para com todas as pessoas que aqui vierem. Agradecemos a HM Huber. Para o pessoal que quiser conhecer essa igreja, que realmente ela ficou muito linda. Pessoal que quiser participar aqui das missas regulares, qual que é o endereço? É a Avenida Camilo de Leles, 970, aqui praticamente no centro de Pinhais, muito próximo de uma tradicional igrejinha aí que foi construída pelo Weiss Scarpa há muitos anos. Então essa igreja, ela é uma igreja muito grande, ela comporta muita gente, ou seja, 1.200 pessoas sentadas, é a maior igreja da Arquidiocese de Curitiba. Enfim, nós temos um totem que construímos aqui na frente, onde aparecem os horários e o expediente da nossa paróquia. Sejam bem-vindos, que quiserem conhecer-nos. Queremos acolhê-los. É isso aí. Então, com essa figura simpática, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso último intervalo de comerciais e após nós estaremos com o Elcio lá na fábrica da HM Huber para nós mostrarmos a borracha líquida spray, que é uma... Worker. Com a ferramenta certa, você faz tudo. HM Hypertec borracha líquida em aerosol. A grande novidade da HM Huber, para você ter na sua casa, no seu escritório, até mesmo para o pessoal que trabalha com customização de veículos, não é mesmo, Elcio? O objetivo desse produto, Reinhold, a gente acredita que todo cidadão precisa ter um produto desse em casa. É um produto multiuso, né? Você pode vedar microfissuras, você pode utilizar ele como envelopamento hoje na praia, onde você tem um problema de corrosão no teu eletrodoméstico, um micro-ondas, uma geladeira. Você pode fazer a aplicação do produto, você vai envelopar, emborrachar essa superfície e você está dando proteção, você está dando vida para esse eletrodoméstico. E na linha automotiva, você pode fazer envelopamento de roda, você pode proteger contra a corrosão lá a parte de baixo de chassi, a parte interna de portas, ou seja, tem uma vasta aplicação. Na linha da construção civil, hoje, você pode utilizar telhados, cabeça de parafuso está lá entrando água, você pode emborrachar essa superfície, você vai estar vedando, entendeu? Você vai estar calafetando. É um produto multiuso, é uma borracha. O pessoal tem que conscientizar que é uma borracha que ele vai ter em casa, que ela vem num formato líquido e depois de aplicada, ela forma uma película, entendeu? Protetora contra impacto, contra corrosão, contra umidade, aquele mofo de fundo de guarda-roupa que muitas vezes a pessoa sofre, né? Vê que ele tem aquele cheiro. Se você aplicar o produto no fundo do guarda-roupa, super novidade. Você vai estar eliminando esse mofo, né? Esse mofo não vai entrar mais, porque o mofo vem devido à umidade. É um multiuso mesmo. É um produto com custo-benefício bem interessante que todo mundo precisa ter em casa. Uma super dica. Então, você comprar móveis novos, móveis sob medida, você, marceneiro, tem que aplicar esse produto. Vai dar muito mais vida útil. E também serve como antiferrugem. Por que antiferrugem? Você aplica em cima de uma superfície até mesmo enferrujada. O que acontece? Ele isola do ar, né? Isola a umidade e fica assim, ó. Ó, uma peça aqui que está posta ao ar, vai enferrujar e aqui foi aplicado Hypertec Spray, né? Se for ver, foi até aplicado sobre a ferrugem. Que você precisa limpar essa superfície, né? Se você tiver uma superfície com ferrugem, você precisa somente limpar a superfície, tirar livre de oleosidade, partículas soltas, sim, e aplicar o produto aí em camadas finas, né? É interessante também você ler as instruções de aplicação, que é até para não ter um escorrimento, mas está tudo aqui indicado na embalagem. Olha o acabamento que fica no aerosol. Está aí essa grande novidade. O que mais? Olha, Reinhold, interessante desse produto, olha só, a gente faz com que o cliente ele tem que usar a imaginação dele para aplicar o produto. Então a gente já teve situações de clientes que comprou e usou hoje como antiderrapante.
Aquele tapete que derrapa lá, ele pegou o tapete, aplicou atrás do tapete, e o tapete passou a ser antiderrapante, porque é uma borracha. Você pode fazer envelopamento de ferramenta. Sabe aquela ferramenta muitas vezes está lá jogada, está com ferrugem, pode fazer um envelopamento de ferramenta. Borrachamento, né? Borrachamento de tecido, papel. Pode usar a tua imaginação, né? Você pode consertar microfissuras em Super novidade. tendas, barracas, ou seja, o produto é compatível para diversas superfícies. E o interessante é que tem pessoas que estão usando o produto hoje até para proteger contra quebra. Hoje o pessoal está usando, aí teve um cliente que comprou que ele está envelopando vidro, taças de vidro, copos de vidro, para dar proteção contra o impacto. Hoje nós temos em 3 cores, né, que é o preto, o cinza e o branco. Agora, o próximo mês nós vamos ter o vermelho, o prata metálico e o incolor. São as 6 cores que a gente vai trabalhar. Os clientes começaram, a pessoa começou a utilizar a imaginação, opa, isso aqui dá para usar em copo. Então está usando em copo de vidro, gente, para proteção contra impacto. Ele é um produto que você precisa ter em casa. Não deixe de procurar hoje as nossas revendas e fazer um teste você mesmo. Você vai ver que a tua imaginação vai trabalhar para ser utilizado esse produto aqui. A vantagem desse produto, se você quiser mudar de novo, para retirar, você retira, porque uma borracha, ela sai e não mancha a pintura, né? Exatamente. Ele não mancha, ele não agride a tua pintura. Agora, vale uma ressalva aqui. É importante, como o produto hoje, para ser envasado, tem que ter um propano aqui, então precisa que você tenha um único cuidado, que ele é incompatível para superfícies que sejam incompatíveis a solvente. Então, só esse é o detalhe. Como isopor, hoje o isopor ele não tem resistência a solvente, mas o restante, faz o teu teste e você vai ver que você vai ter grandes ganhos aí com a aplicação do produto, contra proteção contra corrosão, umidade, mofo e contra impacto. Vamos para outro quadro do nosso programa. Soluções técnicas para a construção. Oferecimento. Impertec Borracha Líquida. Alta tecnologia em impermeabilização.